No Mestres da Dublagem dessa semana, nós vamos conhecer a carreira da dubladora Flávia Assad, a Barbie da dublagem. Tem acontecido coisas que podem ter a ver. Por que está me pedindo para desistir do saxofone? O passo de este obriga a revelar a verdade. Sim, galerinha, no Mestres da Dublagem dessa semana nós vamos conhecer a carreira da dubladora Flávia Assad, dubladora muito conhecida por ser a voz da Barbie no Brasil nas animações e a atual voz, da Barbie nos cinemas, da Mulher Maravilha e de várias outras personagens. Mas antes, obviamente, eu queria pedir pra você atrás esmagar o like, se inscrever no comentário nerd caso você não seja inscrito e também seguir as nossas redes sociais, nosso Instagram, TikTok, onde lá vocês ficam mais atualizados do que a gente está produzindo. Então, chega de enrolação e vamos conhecer aí um pouco da carreira da Flávia Assad, a Barbie da dublagem. Flávia Fernandes Sade nasceu no Rio de Janeiro no dia 12 de dezembro de 1978 e é credenciada como uma atriz, dubladora, diretora de dublagem e uma locutora esportiva bastante conhecida, além, obviamente, de ser filha da Marlene Costa, que é uma dos maiores nomes da dublagem feminina aqui no Brasil, e irmã também da Fernanda Baroni, dubladora muito conhecida, que inclusive aqui no canal a gente tem 2 videozinhos com a Fernanda Baroni, onde eu bati um papo com ela, conhecemos a carreira dela e lá, se você quer saber um pouco da Fernanda Baroni, esse videozinho vale a pena, esses videozinhos no caso, e futuramente também eu vou fazer um mestre da dublagem sobre a Fernanda Baroni, que também é espetacular. E a dublagem veio literalmente do berço da Flávia Assad. Como eu falei pra vocês, ela é filha da Marlene Costa, então quando ela nasceu, obviamente a Marlene Costa já era atuante no meio da dublagem. E a Flávia começou a dublar muito nova, mais precisamente com 11 anos de idade. Inclusive, em uma entrevista ao podcast do Desfoque junto com a Fernanda Baroni, essa entrevista vai estar na descrição, ela relatou um pouco de como que foi esse começo na dublagem. Inicialmente, Flávia não tinha muito interesse em ser dubladora. Na verdade, ela só ia pra dublagem mais porque ela sabia que era uma coisa que a mãe dela gostava. Porém, tivemos uma pessoa muito importante para a entrada da Flávia de vez na dublagem. E essa pessoa é ninguém mais, ninguém menos que o Silvio Santos. Sim, galerinha, aqui no canal tem um videozinho onde eu conto, a história por trás da dublagem da novela Carrossel, novela mexicana, que é considerada a primeira escola aí brasileira que a gente teve de dubladores infantis. O que acontece? Silvio Santos tinha adquirido os direitos do Carrossel, resumidamente, tá? Ele tinha adquirido os direitos da novela Carrossel e quando ele foi solicitar a dublagem, ele tinha pedido para que adultos não dublassem as crianças, para que fossem recrutados dubladores que eram crianças. E isso não acontecia, então tiveram que fazer, entre aspas, uma escolinha de dublagem, onde pegaram filhos de dubladores e pessoas interessadas que conheciam crianças, interessadas em dublar, e colocaram para dublar essa produção do Carrossel. E quem dirigiu essa dublagem foi, obviamente, a Marlene Costa, que inclusive foi a dubladora da professora Helena, que é a protagonista do Carrossel. Nessa produção, a Flávia Assad não tinha interesse em dublar, porém precisava ainda de alguns dubladores para algumas crianças, e aí a Flávia Assad acabou aceitando, cedendo um pouco para dublar esse personagem do Carrossel. E a personagem em questão que ela dublou foi a jovem Alicia. Inclusive, Fernanda Baroni, várias outras dubladoras muito famosas que a gente acompanha, começaram a dublar nessa dublagem. Se você procurar lá, todas as crianças que estão lá nessa produção, acho que Flávia Fontinelli, enfim, vários outros dubladores, foram dubladores que começaram. Essa foi a primeira dublagem de vários dubladores que a gente ama. E desde a produção da dublagem de Carrossel, que foi feita lá nos estúdios da Herbert Richards, a Flávia começou a mudar a visão dela sobre ser dubladora, obviamente porque lá o ambiente era mais legal, porque tinha muita criança. Ela falou que as crianças dublavam e estudavam, e era um ambiente mais tranquilo do que dublar com vários figurões, vários dubladores antigos. Então ela passou a gostar da dublagem. Desde ali, ela literalmente se tornou uma dubladora de ponta e passou a dublar grandes trabalhos. E por falar em grandes trabalhos, obviamente que nós temos que falar do trabalho mais recente que botou a Flávia em evidência, que é a dublagem da Barbie. Flávia Assad recentemente dublou a Barbie da Margot Robbie, ficou muito em evidência. Uma curiosidade é que ela dubla a Barbie nas animações, como eu já falei aqui no canal tem um videozinho, e a primeira produção que ela dublou a Barbie foi Barbie Quebra-Nozes, que é uma animação muito conhecida e uma animação que ela tem um carinho muito grande, isso pelo fato de, além de ser conhecida como a Barbie da dublagem, ela obviamente quando era criança brincava muito de Barbie. Inclusive no Desfoque Podcast ela contou como foi ser dubladora ao longo de todos esses anos da Barbie. Tem lá uma parte em que ela fala sobre essa produção, inclusive ela conta sobre o fato de que ela não estava dublando a Barbie nas animações. Ela parou de dublar a Barbie nas animações e ela só voltou agora dublando o filme, já que ela também é a dubladora da Margot Robbie em várias produções. Mas e se eu travar lá, na frente de todo mundo?
Você tem que encontrar coragem para tentar. Como a Clara. E como eu falei pra vocês, a Flávia obviamente é uma dubladora de mão cheia muito consagrada e já ganhou alguns prêmios. Em julho de 2005 ela ganhou o prêmio Yamamoto, também considerado como o Oscar da dublagem, de melhor dubladora coadjuvante da atriz em Smallville. E em 2008 ela também ganhou de melhor dubladora coadjuvante quando ela dublou a Lisa Simpson. Sim, ela é a terceira voz da Lisa Simpson e a dubladora que por mais tempo dubla a personagem. Inicialmente a Lisa foi dublada pela Naira Amorim, depois pela Priscila e agora, né, agora não, já há um tempo ela é dublada pela Flávia, inclusive aqui no canal tem um vídeo que eu mostro todas as dubladoras e faço aí a linha do tempo da dublagem da Lisa Simpson. Cheiro de escola nova, salas de aula sem papel, tablets pessoais e armários inentulháveis. Outra dublagem muito marcante da Flávia foi quando ela dublou a personagem Mia do Rebelde, mais um marco da dublagem que a Flávia acabou participando. Inclusive no Desfoque Podcast tem um corte em específico onde ela fala de como foi participar dessa dublagem. Vou deixar esse corte na descrição caso vocês queiram ver ela falando um pouco mais e obviamente eu vou botar um trechinho aí pra vocês. Eu te paguei com a mesma moeda. Você também me traiu. Não, Mia, por quê? Porque eu te queria. Eu te amava, tá? Outra atriz muito famosa, que é muito conhecida por ser, né, na voz da Flávia aqui no Brasil, é a Natalie Portman. E uma curiosidade sobre a dublagem da Flávia na Natalie Portman é que ela começou a dublar a Natalie Portman quando ela entrou no universo do Star Wars. Foi a primeira dublagem dela, quando a primeira participação da Natalie Portman, e dali em diante ela se tornou a principal dubladora da atriz, que dali em diante participou de Thor, Cisne Negro e várias outras produções marcantes. E obviamente que temos que falar da dublagem da Mulher Maravilha, uma das dublagens mais legais que a DC teve nos últimos anos nos filmes, aonde a Flávia dubla a atriz Gal Gadot. Em diversas entrevistas que ela deu, no Desfoque, no Quem Dubla, em várias entrevistas que ela já deu, ela conta como que foi esse processo de ser escolhida para Mulher Maravilha. O que acontece? Nos testes para a produção, onde a personagem ia participar, normalmente quando tem um teste de dublagem, eles pedem, né, para 3 dubladores fazerem um teste. As 3 dubladoras que tinham sido escolhidas para fazer o teste da Gal Gadot eram as seguintes dubladoras: Priscila Amorim, que era a dubladora da Mulher Maravilha nas animações, que é uma dublagem espetacular e uma dublagem muito saudosista, né, vamos dizer assim. A outra era a Mabel César, que era a dubladora da Gal Gadot. A Gal Gadot já estava fazendo alguns filmes e a Mabel César vinha dublando ela, se eu não me engano, até no Velozes e Furiosos, posso estar enganado. E aí a Flávia meio que foi a dubladora, a terceira dubladora, era a dubladora que nunca tinha trabalhado com a Mulher Maravilha nem com a Gal Gadot, ou seja, ela era uma zebra, né? Ela mesmo fala que ela fez o teste ali meio achando que não ia ganhar. Inclusive, em alguma das entrevistas ela revela que quando saiu o resultado ela estava até viajando e quem ligou para ela foi o Guilherme Briggs, falando que acho que foi o pessoal lá de fora, ou o pessoal da Warner daqui, tinha adorado a dublagem dela na Gal Gadot de Mulher Maravilha e ela que tinha sido a escolhida. E assim, o que era uma zebra se tornou uma das melhores dublagens aí de super-heroínas. Na minha opinião, é a melhor dublagem, é melhor de tudo. Acho que incorporou perfeitamente a personagem e assim, dali em diante ela se tornou, né, a dubladora da Mulher Maravilha e, cara, assim, ficou muito boa. Inclusive até acho que o Cláudio Galvão brinca que fala que elas até meio que se parecem, não se parecem fisicamente, mas você vê que a voz dela se parece muito com a Gal Gadot de Mulher Maravilha e realmente ficou um match perfeito. Dizer adeus. Não consigo, Steve. Não precisa dizer. E a última curiosidade, que é uma curiosidade bem boba, mas é uma curiosidade bem legal, é que tanto a Fernanda Baroni, que é uma dubladora muito conhecida, quanto a Flávia Sade, que é outra dubladora muito conhecida, elas fizeram um trabalho pequenininho, mas que é um trabalho divertidíssimo, que foi quando as duas dublaram as irmãs Wilson no As Branquelas, e foi escolhido de propósito. Botaram as duas dubladoras porque elas são irmãs, elas revelaram, né, em várias entrevistas que elas se divertiram muito dublando, riam pra caramba. Era uma dublagem pequena, mas se eu não me engano acho que foi o Jorge Vasconcelos que dirigiu essa dublagem e foi propositalmente feita essa escolha. Então, colocar as duas irmãs pra dublar as duas irmãs foi algo proposital que deu muito certo. Ria mesmo, era divertidíssimo. Foi muito bom. Foi muito bom. E a gente não tinha noção quando dublou o filme que ele ia virar um clássico. A gente se divertiu Mas eu ali. adoro, eu já vi várias vezes. Esse é um filme que eu vi várias vezes, toda vez eu morro de rir.
Beleza, falamos da carreira da Flavia Sadi, agora vamos falar de algumas dublagens marcantes que ela fez, né? Aquela parte que vocês mais curtem. Obviamente a gente já falou de algumas dublagens ao longo das curiosidades, Natalie Portman, Mulher Maravilha, e agora vamos à listinha de algumas atrizes e depois algumas animações e games que ela dublou. Atrizes marcantes que a Flávia dublou foi, por exemplo, a Kristen Stewart na saga do Crepúsculo. Quero te mostrar uma coisa. Ninguém jamais amou alguém como eu amo você. Obviamente uma dublagem que a gente falou, mas tem que voltar. Ela foi a dubladora da Mia no Rebelde. Você é uma oxigenada! Ela é a principal dubladora da atriz Margot Robbie aqui no Brasil, dublou no Barbie atual, dublou no Lobo de Wall Street, então ela é a principal dubladora dessa ótima atriz, que é uma atriz que vai trabalhar ainda muito, porque tá muito em evidência. Esse é o mundo real. O que tá acontecendo? Por que esses homens estão me olhando? Eles estão... Uma dublagem que ela faz, que pra quem assim como eu, ali dos anos 90, curte bastante, é a Chelsea das Visões da Raven. Vocês dois me ajudarem? Esse lugar tá uma bagunça. Eu odeio dizer isso, mas vamos ter que cancelar o baile. Como eu falei, é a principal dubladora da atriz Natalie Portman aqui no Brasil. Também dublou a Candy Aaron em Meninas Malvadas e a atriz Anna Kendrick em algumas produções. Ouvir as palavras "você foi dispensado" nunca é fácil. Eu quero que pegue o pacote na sua frente. Foi a segunda voz da DJ Turner em 3 é Demais, dublou algumas produções da Jessica Biel e também dublou a Claudia Wells em De Volta pro Futuro. Vem cá, você tava querendo morrer pra se meter nisso, é? Você é um amuleto da sorte. A sua mãe sabe sobre hoje à noite? Ela só está tentando te fazer respeitável. E uma dublagem recente aí que ela fez, que inclusive aqui no canal eu comentei, foi a Galadriel na produção, né, na série dos Anéis do Poder, que é a série lá do Senhor dos Anéis. Não existe um rei das Terras do Sul. A linhagem acabou. E obviamente que a minha dublagem favorita de atriz, de atuação dela, de live action, obviamente não tinha como não ser a Mulher Maravilha, se eu já falei pra vocês que eu acho que é a melhor dublagem de heroína aí, feita em filmes que eu já vi, porque é muito boa. Pelo jeito, Clark compartilha da sua opinião. Ele podia ter matado você. Eu estava disposto a fazer a troca. Ia trazer a Lois Lane. Falamos dos filmes, agora vamos falar das animações e games que ela já dublou. Obviamente, temos que começar com o fato dela ser a principal dubladora da Barbie nas animações. Achar a roupa perfeita para o meu encontro com o Ken. É nosso 43º aniversário. Dublou também a personagem da Diane no anime Nanatsu no Tozai. Cavaleiros Sagrados. Você é um paladino? Meliodas? Foi a dubladora da personagem Aninha no Luluzinha e a Jenny Pizza, né, no Steven Universe e no Steven Universe Futuro. Dublou a personagem Cacau em As Historinhas de Dragões e a Pucca, né, que é uma personagem bem conhecida. Lulu, o que tem aqui? Bolinho! E se você quiser, nós podemos ganhar um juntinhas. Dublou a Jenny Brava na animação, né, muito boa do Johnny Bravo. E também foi a dubladora, né, da Supergirl em várias animações da DC. E aí, está gostando? É importante gostar de si mesma. E eu sou você, só que com os aninhos a mais na bagagem. É a atual dubladora, né, da Daphne nessas novas produções que a gente tá tendo do Scooby-Doo. A experiência toda traumatizou muito o Scooby. Ele quase teve uma crise de nervos. Foi a dubladora da Widowmaker no Overwatch, né, e da Kasai no League of Legends. Quando eu era menina, eu tinha medo de aranhas. Diziam que elas não tinham sentimentos. E obviamente que a minha dublagem favorita dela em animação é uma dublagem que eu tenho um elo afetivo muito grande, que é a dublagem da Lisa, cara, porque os Simpsons têm basicamente quase que a minha idade e eu acompanhei Simpsons muito tempo e eu gosto muito da dublagem que ela faz na Lisa. Obviamente todas as dubladoras que trabalharam na Lisa ficaram muito boas, mas a Flávia obviamente é a dubladora que por mais tempo dublou e é que eu tenho mais um elo afetivo, então é a minha dublagem favorita de animações. Ia desistir? Olha, o que o senhor diria se eu dissesse que deveria desistir de aulas de música? Então é isso. Esse é o videozinho de hoje mostrando pra vocês a carreira da Flávia Sadi, dubladora espetacular. Aqui no canal tem um videozinho onde eu mostro as dubladoras da Barbie que a gente já teve, porque além da Flávia tivemos outras várias dubladoras. Também tem um Quem Dubla desse Barbie recente aí, que a gente fala das principais dubladores e dos dubladores das várias diferentes Barbies que tem ao longo do... Espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Não esqueça de esmagar o like, se inscrever no comentário nerd caso você não seja inscrito e seguir nosso Instagram e nossas redes sociais, que lá eu mantenho vocês mais atualizados do que eu estou produzindo. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.